A ressurreição para o arrebatamento. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 22 e 23. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Essa ressurreição acerca da qual Paulo escreveu se dará precisamente na vinda do Senhor Jesus com os santos anjos nas nuvens do céu. Logo, esta ressurreição se trata da ressurreição para o arrebatamento da igreja fiel do Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 15 ao 17. Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Mateus capítulo 24, versículos 29 ao 31. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Profeta Zacarias, capítulo 14, versículo 5. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus, e todos os santos contigo. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 12 e 13. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Paulo se refere a Zacarias capítulo 14, versículo 5. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 4 ao 10. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por digno do reino de Deus, pelo qual também padeceis, se de fato é justo diante de Deus que dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 4 ao 10. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós,
somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e, do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. E a ira de Deus, da qual o Senhor Jesus nos livra, não se engane, não é a grande tribulação, é o lago que arde com fogo e enxofre. Essa ressurreição acerca da qual nós estamos tratando até esse presente momento, isto é, a da Igreja de Cristo, a dos santos servos de Deus e de Cristo, se dará na vinda do Senhor. E trata-se da primeira ressurreição, citada em Apocalipse capítulo 20, versículos 4 e 5, pois do contrário, a ressurreição de Apocalipse 20, verso 4 e 5, chamada de primeira, não deveria ser chamada de primeira, e sim de segunda, já que supostamente teria havido uma ressurreição para a vida eterna antes da tribulação e antes da grande tribulação. Porém, o que o apóstolo Paulo está deixando claro através da sua carta aos Tessalonicenses é que a igreja fiel do Senhor Jesus estará sobre a terra quando o Senhor Jesus vier com os santos. E essa igreja deverá ser encontrada irrepreensível em santidade. Igreja esta atribulada sobre a terra, perseguida sobre a terra, e que por sua vez, na vinda do Senhor Jesus com os santos, isto é, com os anjos, receberá ou entrará nesse descanso, juntamente com o apóstolo Paulo, pois ele se inclui nesse descanso. Sendo assim, a igreja do Senhor Jesus, a igreja fiel, a semelhança da igreja fiel em Tessalônica, não vai entrar no descanso através de um arrebatamento pré-tribulacionista antes da tribulação e da grande tribulação. Na verdade, a igreja fiel de Cristo, a semelhança da igreja fiel em Tessalônica, só vai entrar no descanso ou no repouso, juntamente com o apóstolo Paulo, quando o Senhor Jesus vier nas nuvens do céu com os anjos do seu poder de forma visível após a grande tribulação em um contexto de batalha. E tal batalha trata-se do Armagedon. Batalha esta que não vai ocorrer antes da tribulação, mas no final da grande tribulação. Esta é a primeira ressurreição, a ressurreição do último dia. Daniel capítulo 12, versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. João capítulo 5, versículos 28 e 29. Não se surpreenda com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estão em seus túmulos ouvirão a sua voz, e saem aqueles que fizeram o bem para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição do juízo. João capítulo 6, versículo 40. De fato, esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João capítulo 11, versículos 23 ao 26. Jesus então assegurou-lhe: o teu irmão ressuscitará. E Marta lhe disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia.
Esclareceu-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Tu crês nisso? Atos 24, versículo 15. E tenham esperança para com Deus, que eles também permitem, para que haja uma ressurreição dos mortos, tanto dos justos quanto dos injustos. Romanos capítulo 2, versículos 6 ao 11. Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Ele concederá vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Por outro lado, reservará ira e indignação para todos os que se conservam egoístas, que rejeitam a verdade e preferem seguir a injustiça. Ele trará tribulação e angústia sobre todo ser humano que persiste em praticar o mal, em primeiro lugar para o judeu e em seguida para o grego. Porém, glória, honra e paz para todo aquele que perseverar na prática do bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego, porquanto em Deus não existe parcialidade alguma ou acepção de pessoas. Isaías capítulo 26, versículo 19. Teus mortos homens devem viver. Juntamente com o meu cadáver será que eles surjam. Desperta e canta, vós que habitais em pó, porque o teu orvalho é como o orvalho das ervas, e a terra expulsará os mortos. Tudo isso que nós lemos até aqui fala a respeito de duas ressurreições. Destacamos até então a primeira. Já a segunda ressurreição será após o milênio, no juízo final. Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e 5. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, e nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Conclusão: se a ressurreição após a grande tribulação e antes do milênio é a primeira ressurreição, a para a vida eterna, então, inegavelmente, não houve nenhuma ressurreição antes desta para a vida eterna. Logo, esta primeira ressurreição é a primeira citada em Daniel capítulo 12, versículo 2, é a primeira citada em João capítulo 5, versículo 28 e 29, é a citada como sendo a ressurreição do último dia em João 6,40, em João 11, 23 ao 26, é a primeira citada em Romanos 2, versos 6 ao 11, que trata-se da que é citada em Isaías 26, verso 19, e que trata-se daquela na qual se dará o arrebatamento da igreja, citada por Paulo em 1 Coríntios 15, versos 22, 23, 51 e 52, e 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 15 ao 17. A primeira ressurreição é após a grande tribulação e antes do milênio, na vinda de Cristo, visível, gloriosa, poderosa e audível, assim como o relâmpago que rasga o céu do oriente ao ocidente, com os santos anjos, para realizar o arrebatamento da igreja, conforme Mateus 24, versos 29 ao 31, que diz: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos, com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. É aí que ele será glorificado nos seus santos, e os santos
a saber, a igreja, entrarão no descanso. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 7 ao 10. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Já a última ressurreição será após o milênio, mais precisamente no juízo final.